Vamos abrir suas Bíblias comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4. Filipenses 3, a partir do verso 4. Filipenses 3, a partir do 4, diz assim: É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu dos hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós entregamos este momento a Ti, Pai. Que tudo que for dito aqui seja segundo a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para que tudo flua e que Teu Santo Espírito fale em nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens Descanso Sobrenatural. E hoje eu vou vir aqui, talvez como um arauto do óbvio. Como alguém que vai dizer algo que você já sabe, que você já conhece. Mas, irmãos, muitas vezes nós precisamos voltar nas bases. O óbvio precisa ser dito, nós precisamos retomar aquilo que serve como base para a nossa fé. Aquilo que nos faz caminhar, aquilo que nos faz nortear para algum lugar. E é por isso que hoje, muito do que eu vou dizer aqui, por mais que você já conheça, é bom relembrar e saber que isso vem de Cristo e não de nós. Então o nosso tema de hoje é: decida buscar os planos de Deus. E esse tema é muito interessante, porque se eu chegar para você agora e falar, Deus tem um plano para a sua vida, melhor ainda, se eu falar, Deus tem um plano lindo para a sua vida, o que provavelmente você vai pensar? Talvez numa casa, num carro, para quem está andando a pé, pensa numa bicicleta, quem mora de aluguel pensa na casa própria, pensa em ter mais dinheiro, mudar de emprego, abrir uma empresa. Você vai pensar em algo muito material, isso faz parte de nós. Eu estou falando isso porque eu provavelmente pensaria isso também. Ainda mais se for um plano lindo. Você já pensa em coisas maravilhosas para a sua vida. E quando alguém chega e fala assim, o irmão ali é abençoado, hein? Caramba, o que você já começa a pensar? Coisas materiais. Provavelmente o irmão chegou com um carrão, carro do ano. Você fala, aquele irmão ali, Deus está abençoando. Mas mais uma vez, a gente levou bênçãos de Deus só para as coisas terrenas, coisas que a gente pode tocar. Então, às vezes, você olha para a família de alguém, você olha, às vezes, para o filho, nasceu aquela criança linda, e você fala, nossa, olha como Deus abençoou, que criança linda. Só que, irmãos, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a distorcer o que realmente são as bênçãos de Deus e o que é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque se eu falo que ter dinheiro é ser abençoado por Deus, e as pessoas são pobres, elas são amaldiçoadas, Satanás está sobre a vida deles, eu acho que está mais fácil sobre a vida do rico do que do pobre. Se eu falo assim, nossa, que criança linda, e quem tem uma criança que é menos agraciada de beleza? Aquela criança não é abençoada? Como é que funciona? Então, se eu começo a distorcer e eu começo a ter uma visão errada dos planos de Deus e eu peso para um lado e esqueço para o outro, eu mudo completamente o que é realmente um plano, o que é uma bênção, o que é Deus vir sobre a minha vida. Porque eu estou tão atrelado a esse mundo e ao que ele existe, o que ele tem e o que ele pode me dar, que eu esqueço de outras coisas espirituais. Enquanto a Bíblia fala que o importante é o reino invisível, eu estou me importando só com coisas que eu posso pegar, o que eu posso ver. Porque eu começo a ter fé apenas naquilo que estão visíveis aos meus olhos. Isso é normal. Faz parte de nós. Faz parte do que a gente está aprendendo. E, infelizmente, isso está aqui no Brasil há muitos e muitos anos. Mais ou menos no final da década de 70 ali, veio algo dos Estados Unidos direto para cá, que nós amamos importar, a famosa teologia da prosperidade. Ela invadiu as igrejas do Brasil de uma forma imensa. E no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000,
eu vou lembrar, porque eu sou de 92, então é quando eu já estava consciente da vida ali. Eu lembro muito das músicas de cura, das músicas que Deus vai te dar, que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. A chuva inundou o Brasil, era para todo lado, cura, restauração. E o que essa teologia diz? Que quanto mais dinheiro eu der para Deus, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais coisas desta terra eu entregar para o Senhor, Ele vai funcionar como uma maquininha de troca e mais bênção sobre a minha vida vai vir. Só que onde que está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito que quanto mais eu der para o Senhor, mais Ele tem que me abençoar? Então, a gente acabou criando um Deus que é como se fosse um garçom. Que eu falo, Senhor, bom dia, aqui está R$7, será que o Senhor pode me abençoar 100 vezes mais e me dar 700? Aqui, Senhor, tudo que eu tenho aqui são esses R$1.000 que eu vendi, tudo que eu tinha, agora o Senhor precisa me abençoar. Porque agora eu estou obrigando a Deus. E com certeza vocês conhecem, sabem de lugares assim, que até hoje existem. E que muitas pessoas foram machucadas pela igreja por esses lugares. Por quê? Eles traziam um peso que nunca esteve na Bíblia. Porque se eu falo que você vai ser curado quando você der mais dinheiro para a igreja, entendo quando eu falo igreja aqui, vocês sabem que não é igreja, e eu não sou curado, por que eu não fui curado? Mas eu dei todo o dinheiro que eu tinha, o pastor falou, era só eu dar, que Deus ia vir com a bênção sobre a minha vida, por que não foi? Porque isso não é bíblico, isso não está na Bíblia em lugar nenhum. A única coisa que Deus nos promete é sofrimento, perseguição. Ele nunca prometeu que nós seríamos ricos. Só que a gente começa a ter essa fé utilitária, onde eu começo a trocar coisas com Deus. Onde eu falo que Deus, está um pouquinho aqui que eu tenho e o Senhor me dá um pouquinho. Só que aquelas pessoas que têm menos condições, como que elas vão ser abençoadas? Se elas não têm para onde dar. Irmãos, eu sei a luta que está o Brasil. E quem vive com um salário mínimo é um guerreiro. Isso é milagre. É um guerreiro, é uma guerreira. E se aquele irmão, como é que ele vai tirar R$600 para dar para a igreja, para ele ser abençoado? Se ele tem que comer, se ele tem que viver, que às vezes precisa pagar um aluguel, tem que sustentar a casa. Às vezes esse irmão não tem nem condição de dar dízimo, e está tudo bem. Desde que você esteja honrando o nome do Senhor, não tendo um nome ruim na rua. Não adianta você dar seu dízimo, mas está devendo 10 pães na padaria do Zé. Porque passa lá o crente, olha lá o crente indo. Mas está devendo meu pão aqui, que adianta ser crente? Não, mas eu estou entregando na igreja. Irmão, está errado. A menos que você esteja se afundando em dívidas, você não deveria entrar. Aí você está errado também. Então, quando a gente entende que a gente não tem que dar o nosso dinheiro para ser abençoado, irmãos, entendam aqui que eu não sou contra bens materiais de forma alguma. Tanto que hoje eu levantei cedo, fui trabalhar no feriado, feliz. Inclusive, eu perdi minha van e eu trabalho a 80 quilômetros de Volta Redonda. Tive que ir de carro, acordei desesperado. Um parênteses muito grande. Eu preciso acordar às 6h20, eu acordei às 7h20. Acordei desesperado, precisava entender onde que eu estava, o que eu estava fazendo. Peguei minhas coisas, acordei a Gabriela desesperada, não entendendo o que estava acontecendo. Me enfiei no carro e fui trabalhar, porque eu sei que o meu sustento vem do meu trabalho. E eu estou lá para me sustentar, para comprar minhas coisas, e tudo bem, ok, é totalmente válido. O problema é quando a gente acha que a nossa vida é baseada somente nisso, e que tudo que eu tenho vem dessa troca que eu faço com Deus. Toma, Senhor, aqui meu dinheiro, agora o Senhor me dá mais coisas. E não funciona assim, e nunca funcionou. Existe um pastor, ele é chamado Conrad Mebille, ele é chamado de Spurgeon da África, e ele fala que a teologia da prosperidade é uma mentira disfarçada de fé. Ela troca a cruz pelo conforto e transforma o Deus soberano num ídolo dos desejos humanos. Então essa teologia veio distorcendo, que quanto mais você der, mais abençoado você é, mas isso nunca foi bíblico, nunca vai ser. Então essa teologia esquece que a Bíblia nunca prometeu uma vida fácil nessa terra. Só que nos últimos anos apareceu uma teologia pior ainda. Ela é chamada de teologia da prosperidade afetiva. O Pedro Pamplona, que é um pastor de Recife, ele chama isso de teologia do coaching. Ele tem um livro chamado Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. E nesse livro ele vem ele vem trazendo como essa teologia invadiu o Brasil. E o que é a teologia do coaching? Ela agora fala que Deus quer te ver feliz. Porque o que aconteceu? A teologia da prosperidade não estava mais funcionando. O pessoal já entendeu que não estava dando certo. Agora eles falam o seguinte: olha, Deus te quer feliz. Ele quer que você seja a melhor versão de você.
Ele quer que você conquiste esse mundo. Porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para governar, para dominar este mundo. Meu irmão, se todo mundo dominar, quem vai ser dominado? Se todo mundo liderar, quem vai ser o liderado? E essa teologia, então, quer te proteger do mundo. Ela fala que você é lindo, que você é maravilhoso, que você não faz nada errado. Tudo são as pessoas ao seu redor que estão fazendo com você. Você nunca machuca ninguém. Você é lindo, cheiroso, Jesus te ama. Você é o ponto fraco. E tudo que Jesus pode fazer para te ver bem, Ele vai fazer. Olha que problema. Porque Ele cria um mundo que não existe. Porque, irmão, nós machucamos as pessoas. Nós falhamos com as pessoas. E acontece, faz parte da vida. O que não pode fazer é que isso seja contínuo. Aí você está errando, você precisa se consertar. Mas acontece, às vezes, você magoar alguém, você vai pedir perdão e vai se consertar. Mas achar que só as pessoas ao redor são o problema, aí a gente tem outro problema. Então, a teologia do coaching, ela vem falando que é o seguinte: o seu emocional é a coisa mais importante dentro da igreja. Você precisa estar bem, feliz e alegre. E o dinheiro vai entrando aos poucos. Eles não tocam na palavra dinheiro. Vai falando sobre Deus quer te ver bem, quer te ver feliz, Ele quer te dar um lugar melhor, Ele quer que você conquiste. Tem igrejas que nem tocam mais a palavra pecado, porque pecado é muito pesado. Você não peca. Meus irmãos, a teologia e a doutrina, entendam aqui o que eu vou falar, a doutrina do inferno está sendo esquecida. Ninguém é mais condenado, ninguém vai mais para o inferno. Todo mundo é lindo, todo mundo vai para o céu, abriu as portas e veio todo mundo. Mas não, infelizmente, pessoas serão condenadas. E a doutrina do inferno, alguns chamam da teologia do medo. Ela precisa existir. A gente precisa lembrar que se nós não andarmos conforme a Bíblia, não obedecermos os mandamentos de Deus, nós seremos condenados. Está lá, está escrito. Só que essas teologias falam que não. Você é lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo na sua vida. Fica tranquilo. Você não precisa nem fazer esforço não, porque Jesus já te ama do jeito que você é, não precisa nem mudar. E pregar essa teologia é muito fácil. É maravilhosa. Quando o pastor Rodrigo me mandou esse tema, na hora eu falei, era muito fácil eu pregar que você é lindo. Que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Eu pedia para a mídia baixar aqui a luz, chamava o Ronde e falava, Ronde, pode tocar um menor aí, ó, tristinha o tempo todo, vamos baixar a luz, 2 minutos, está todo mundo chorando aqui. Emocionado, falando que lindo, que maravilhoso, Deus me ama, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Só que não é isso que a Bíblia fala. E eu não estou falando aqui que Jesus não te ama, eu não estou falando aqui que seus problemas não são importantes, eu não estou falando nada disso. Só estou falando que não é só sobre isso. Não é só sobre os nossos sentimentos. Cristo se importa com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas doenças, com tudo que a gente tem. Mas o Evangelho não é só sobre cura emocional, não é só sobre prosperidade financeira. O Evangelho vai muito mais além disso. Paul Washer diz que a cruz de Cristo é onde os planos dos homens vão para morrer e é onde os planos de Deus nascem. Então é naquele momento que tudo muda e tudo se transforma, quando você encontra a Cristo. Jesus veio nos resgatar do pecado para fazer parte de um reino que é maior do que nós mesmos. Então hoje eu quero falar com vocês, nesse tempinho que nos resta, sobre um Deus que vai destruir os nossos sonhos e planos, por mais estranho e pesado que isso possa parecer. Um Deus que vai esmagar aquilo que você está querendo fazer, se ele não tiver de encontro com o reino dele. Por mais que eu quisesse aqui falar que Deus vai cumprir todos os seus sonhos, inclusive voltando do trabalho semana passada, eu vi escrito assim num para-brisa do carro, eu sonho, Deus realiza. Nossa, caramba, mas esse... E estava lá, ó, gigante, sabe aquele muito grande, que não tem como você não ler. Eu falei, ó, Deus está me dando a mensagem para eu trazer semana que vem. Isso daí é um reflexo do que tem sido pregado. O que eu estou sonhando? Não interessa, Deus vai realizar os meus sonhos. Amém. Eu queria muito pregar isso, porque é muito fácil. Continuando. A missão que Deus confia a mim e a você, é isso que nos faz importante. É isso que nos faz ser valiosos no reino de Deus. Porque por nós mesmos, a nossa depravação seria total, como a gente acredita, e não há nada de bom. Eu só sou valioso pelo que Cristo me deu nas minhas mãos para fazer. Então Deus, ele não vai ter um compromisso com uma única pessoa, ele tem um compromisso com o seu povo. Tudo que Deus faz na Bíblia é pelo seu povo. E ele usa sim pessoas, mas pelo povo de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês hoje 3 lições de como buscar os planos de Deus. A primeira lição é entender que você não é especial. Vira para sua irmã, não vira. Você não é especial, não vira não, fala não. E está tudo bem, não tem problema. Por quê?
A maioria de nós vai viver uma vida muito comum. E tá ótimo, não tem problema. A maioria de nós não vai pregar em grandes eventos. A maioria de nós não vai gravar um CD. Inclusive, era meu sonho ser cantor. Mas não vou, já entendi, já aceitei. E a maioria de nós não vai se tornar um influencer ou qualquer coisa do tipo. E isso não é problema nenhum, por mais que o mundo tente dizer que é um grande problema. O Larry Crabb tem um livro chamado Chega de Regras, onde ele fala sobre esse peso que o mundo tenta colocar sobre nós, de sucesso, de ter, de conquistar, sendo que a Bíblia nunca pesou isso sobre nós. Só que a gente acha que tem que ser, tem que conquistar, que eu sou especial. Então a gente tem um problema quando a gente começa a achar que Deus tem que vir e dar uma mensagem especial para mim, a flor linda do jardim. Que eu sou diferente dos outros. Então eu começo a achar que, segundo os meus padrões, eu vou ter uma história extraordinária que as pessoas vão contar. Mas Deus nunca nos chamou para ser estrelas. Ele nos chama para ser servos. Spurgeon, ele dizia o seguinte: se Deus me fez para ser servo, por que eu desejaria ser um rei? Porque eu quero ser especial, diferente dos meus irmãos. Tudo bem que existem pessoas que sim tiveram chamado especial na Bíblia. Com certeza. A gente tem Davi, a gente tem Paulo, a gente tem Moisés, a gente tem Noé. Eles tiveram um chamado especial. Mas quantas outras pessoas não tiveram? Então você tem muito mais chance de não ter um chamado especial do que ter um chamado especial. Porque essas pessoas só tiveram um chamado especial porque eles trabalharam para o reino. Nada do que eles tiveram foi para eles mesmos. Foi para que o povo de Deus pudesse prosperar de alguma forma. Então esse é o ponto quando eu digo que você não é especial, que eu não sou especial. Porque eu sei que tudo que Deus me der não é para mim. Não é para o meu bem. É para o bem do reino e para que ele avance de alguma forma. Porque algumas pessoas nunca na vida vão ter um carro. Eu estou falando de bens materiais para todo mundo entender. Porque o dia que essa pessoa ganhar um carro, você nunca mais vai ver essa pessoa dentro da igreja. Todo fim de semana ela vai falar: preciso viajar, preciso fazer a coisa, preciso aprender meu carro, o carro quebra, o carro não sei o quê, tudo é meu carro agora. E Deus sabe disso. E a pessoa nunca vai ter. E ela é menos abençoada por isso de forma alguma. Então, algumas coisas realmente, irmãos, eu não tenho explicação. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Não sei. Eu sei que não é por causa do dinheiro, porque se fosse por causa do dinheiro, o rico nunca ficaria doente. Sempre seria curado, mas está morrendo igual o pobre, não faz diferença nenhuma o dinheiro. Por que algumas pessoas oram a vida toda por alguém e as pessoas nunca se convertem? Não sei. Está debaixo da soberania de Deus que nós acreditamos. E eu queria muito ter uma resposta linda aqui e falar alguma coisa bonita, mas simplesmente eu não sei. Então, quando as pessoas ficam esperando esse chamado especial e não veem os seus planos sendo cumpridos, isso começa a dar uma frustração, porque é Deus falando: não, esse plano não faz parte do que eu quero. E Deus está destruindo os seus sonhos. Ele está amassando aquele sonho que você tem. Gabriel, mas meu sonho é tão bonito. Seu sonho tem a ver com o reino de Deus? Não tem, então ele é só barulho. O que o C.S. Lewis falava? Que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não serve para nada o seu sonho se ele está só aqui nessa terra. Nossa, Gabriel, que duro. Sim, mas essa é a verdade. É isso que faz parte de nós. E isso dói até em mim, porque eu tinha vários sonhos. E muitos deles foram ficando pelo caminho, porque eu vi que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Mas a nossa teologia, ela fala de algo chamado vocação comum, que é o chamado de Deus para que cada cristão viva a sua fé fielmente no dia a dia. E às vezes o plano de Deus está se realizando no seu dia a dia e você nem está percebendo. 2025 é um ano sobrenatural e a gente quer trazer essa ideia que o sobrenatural acontece no dia a dia, no comum, na interação com seus irmãos. E não com Deus abrindo os céus e falando: eis que te digo, meu filho, aquela voz igual filme, a luz descendo. E você não vai ser assim. E se for, me avisa, por favor. Mas não vai ser assim. Porque Deus quer que você aprenda no dia a dia, ali. Então, o dia a dia, você pode ser muito mais fiel. Assim como Calvino escreveu uma vez, que o trabalho comum feito com fidelidade e amor a Deus é tão espiritual quanto o púlpito de um pastor. O reino de Deus se revela quando os pais criam seus filhos com amor, com fidelidade, no caminho de Deus. Quando o trabalhador trabalha e exerce seu trabalho com honestidade, com afinco, não fica dando atestado à toa, não fica enrolando no trabalho, mostrando que o crente é diferente, aquele que está ali é diferente. E o reino de Deus, ele se mostra quando os estudantes obedecem às leis e aquilo que é trazido para eles. São filhos obedecendo os pais, pais honrando os filhos. E isso é o reino de Deus e esse pode ser o plano de Deus para a sua vida. Ser o melhor pai dessa terra, e olha que incrível, ser a melhor mãe, o melhor filho, a melhor pessoa da recepção dessa terra, que é um dom que eu tenho zero e todo mundo sabe disso aqui.
Eu sei que esse chamado e esse plano nunca foi para mim. E é isso que eu estou tentando explicar para vocês aqui hoje. Que você não ser especial não significa que você não é importante no reino de Deus. Significa que o seu chamado talvez não seja de grande destaque, mas no silêncio você pode transformar e influenciar muitas vidas. John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então essa satisfação do dia a dia, de estar com Deus, de estar vivendo o sobrenatural no dia a dia, é o que vai fazer a sua vida extraordinária aos olhos de Deus. Talvez não aos olhos humanos. Aos olhos humanos você vai ser só mais um. Mas diante de Deus, você se torna alguém único, diante daquilo que Ele tem para você. Se os nossos planos não servem ao reino de Deus, como eu já disse, eles são eternamente inúteis. Segunda lição, busque relacionamento e não revelação. Gabriel, por que você leu aquele texto de Paulo lá em cima? Porque Paulo foi uma pessoa especial. Paulo tinha tudo para se achar a última figurinha, o último biscoito do pacote. A figurinha especial. Por quê? Paulo era romano, Paulo era judeu, criado com Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Paulo tinha dom de falar várias línguas, não as línguas estranhas, mas várias línguas de outros povos. Paulo era o menino de ouro. E mesmo assim, Paulo entendeu durante a caminhada dele que sem Cristo ele não era nada. Ele entendeu que o chamado dele só funcionaria porque era por causa de Cristo. E o próprio Paulo, ele erra ao achar que ele era especial. Na nossa EBD a gente está estudando Paulo, e você vê que assim que Paulo se converte, ele não sai pregando, porque parece que é. Mas não, ele se isola durante 3 anos e vai aprender com Cristo. Ele fala, eu fui aprender com Cristo na Arábia, onde ninguém sabe, mas ele foi. E durante aquele tempo de aprendizado, ele volta para pregar. E ele vai para Jerusalém pregar. Só que ele se achou especial e achou que ele sabia onde ele tinha que pregar. Só que começa a dar tudo errado em Jerusalém. E eles falam, Paulo, sai daqui, as coisas não estão dando certo. E o Paulo, não, eu fui chamado para cá, eu vou pregar aqui. Até que o próprio Deus precisa aparecer para Paulo e falar, Paulo, sai daqui, na linguagem do Gabriel. Sai daqui, vai embora. E Paulo precisa ir embora de Jerusalém. E depois fala que assim que Paulo vai embora, a igreja de Jerusalém começa a prosperar, começa a funcionar, porque Paulo estava ali atrapalhando o plano da galera. Paulo estava no lugar errado, mas porque ele achava que ele era especial e estava certo. Então Paulo desaparece durante mais um tempo, e cerca de 13 a 14 anos depois que ele aparece de novo, aí sim o ministério de Paulo começa. Porque só depois desse tempo, realmente, a gente vê e Paulo entende quem ele é. Então, muitos de nós temos orado perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Quais são os seus planos para mim? Mas nós não gastamos tempo com Deus. Nós não temos buscado essa intimidade com Deus. Porque se alguém estranho te para na rua e fala assim, Bruno, vai lá e busca um negócio para mim. O Bruno vai falar, quem que é você? Eu não sei quem é você, eu não te conheço. Mas o cara não vai lá, não sei quem é você. É exatamente a mesma ideia. Passar tempo com Deus é onde você cria um solo fértil para entender o que é a vontade de Deus na sua vida. Então a gente para de fazer essa oração de criança, de Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu devo fazer aqui? Senhor, agora para onde que eu vou? Tudo bem que existem momentos especiais que a gente vai parar, orar e pedir direcionamento de Deus. Mas existem momentos que a Bíblia já falou o que você tem que fazer. A Bíblia já revelou, a palavra está ali. E quanto mais tempo você passar com Deus, mais claro isso vai ficar para você. E as suas decisões serão boas, seus olhos serão bons, o seu coração será bom. Mas se você só busca a Deus quando tem uma decisão, aí fica muito complicado. Mas Deus não me responde. Quanto tempo de oração você passou sobre isso? Quanto tempo você buscou a Deus para entender a verdadeira vontade dEle? Porque quando a gente busca conhecer a vontade de Deus, não é para que Deus alinhe os planos deles com a gente. É totalmente caminho inverso. É a gente alinhando os nossos planos com Deus. E aí sim as coisas vão começar a funcionar na nossa vida. Nós temos que entender que o jejum, a oração, as práticas que a gente tem aqui, o culto, tudo isso não é para fazer um milagre, tudo acontecer bem na sua vida, mas é para te fortalecer, para cada dia mais você ficar sensível àquilo que Deus tem para você, aos planos que Deus tem para você. Então, um cristão piedoso que entende isso, ele gasta tempo com Deus, ele passa, ele investe, ele busca, e Deus pode estar presente nas pessoas, é tempo de comunhão, é estar no meio da igreja, porque às vezes Deus vai falar através de um irmão. Aquilo que você está esperando tanto tempo de resposta, Deus vai vir, o irmão vai bater na sua sorte e falar, Deus mandou te falar isso, e acabou. A resposta que você estava esperando há anos, ela é te dada em 30 segundos. Mas por quê? Porque você se aprofundou, porque você entendeu. Deus não fala com desconhecidos, entenda isso. Deus fala com seus filhos, Ele é um pai. Ele não é um oráculo, um adivinho,
que ele fica, Senhor, qual que é a resposta para a minha vida? É igual Matrix, o Neo chega lá, o que eu tenho que fazer agora? Eu cheguei até aqui e agora? O que é? Não é assim. Ele é um pai que vai te aconselhar, dizer para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Não use Deus como um gênio da lâmpada. Se você quer conhecer a vontade de Deus, a primeira pergunta que você precisa se fazer é, quanto tempo eu tenho passado com Ele? Será que eu realmente quero essa vontade para mim? Realmente eu estou disposto a isso? Abandonar aquilo que eu era e me tornar uma pessoa nova? Muitas vezes Deus não vai dar uma revelação específica para você, mas Ele vai te revelar Cristo, que é a maior revelação que Ele pode entregar na sua vida. E talvez nunca você ouça algo claro de Deus, mas você vai viver uma vida guiada por aquilo que Cristo tem para você. Independente do que seja algo grandioso, que a maioria das vezes não vai ser, ou algo muito simples, como ter uma família incrível no seu dia a dia. Isso já vai ser o suficiente. Nossa terceira lição, aceite a vontade de Deus mesmo quando dói. É aqui que é o problema. Porque é muito lindo eu orar, Senhor, faz tua vontade em mim. Tem uma canção que fala, me quebra e faz um vaso, quero ser um vaso, me quebra e faz de novo. Vocês já pararam para pensar no peso dessa canção? Gente, quebrar não é tique, é tacar no chão. É pegar alguma coisa e arrebentar e refazer. Porque se quebrar fosse fácil, a gente não colocaria assim. Quebrar é desfazer o que você é desembaraçar essa bagunça que está na nossa vida e fazer tudo de novo. E quando a gente fala isso, é o momento onde a gente começa a sentir a dor de desapegar daquilo que nós somos. Por isso, quando a gente fala que Deus destrói sonhos, é porque você deixa de ser aquilo que você é. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele fala que Jesus não veio meramente para ser o seu exemplo. Ele veio para ser o substituto de coisas na sua vida. Então, os seus ídolos agora, eles não são mais seus ídolos. Inclusive, os seus planos. Os planos se tornam ídolos. Nós amamos tanto aquilo, nos apegamos tanto aquilo, que aquilo se torna algo especial para você e você não quer largar, porque você vive para amar aquilo. Deus quer que nós abramos mãos dos nossos ídolos, seja o que for, um filho, um carro, uma casa, mas é meu filho, mas ele pode ser seu ídolo. Ele está tomando o tempo que você devia estar dedicando a Deus. O seu cachorro, Gabriel, é o meu cachorro, sim. Tem gente que gasta mais com o cachorro do que na igreja. Está gastando mais tempo do cachorro do que comunhão. Gente, está errado, Gabriel, mas é meu cachorro. Mas está errado. Você tem que gastar tempo com pessoas. Jesus veio aqui por pessoas, por vidas. E Ele ama vidas. Mas meu cachorro, quando morrer, ele vai estar no céu. Acredita nisso. Vai estar lá. Deus nunca prometeu que a gente não passaria por aflições. Mas Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria no meio delas. Gabriel, mas onde que entra o descanso nisso tudo? Porque o tema é descanso sobrenatural, não estou descansando até agora. Estou só apanhando, falando que eu vou largar meus planos, os meus sonhos, que eu tenho que seguir o que Deus tem para mim. O descanso vai vir quando os planos de Deus vierem para a sua vida. Porque existe um fardo, mas a Bíblia fala que ele é suave. Você vai descansar porque quando é de Deus, as coisas fluem. As coisas funcionam de tal forma que você fica sem explicação. Como que isso aconteceu? Não sei. Não tenho ideia, mas como você está andando conforme aquilo que Deus quer, as coisas vão acontecer. É nesse momento que o descanso vem. É nesse momento que a paz, que excede todo entendimento, vem. Talvez você não entenda essa guerra que você está passando. Talvez você não entenda essa dor que você está passando. Mas você vai ter certeza que ela está debaixo da soberania de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Ele fala todas as coisas boas? Não. Todas as coisas. Coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins, coisas péssimas. Eu não sei o que você está passando, mas a soberania de Deus vai te levar a entender. Então a nossa oração deveria ser: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar debaixo disso tudo? E não, Senhor, me tira dessa dor. Porque quando os discípulos oravam, eles falavam: Senhor, nos fortalece. Senhor, nos ensina a resistir a isso. Eles não fugiam, eles só pediam mais força, mais disposição daquilo que Deus estava trazendo para eles. E esse é o verdadeiro evangelho. É um chamado de confronto. Não é um conforto para a alma. A cruz é um chamado de desafio, de mudança, de deixar aquilo que eu era e ter novos planos que Deus tem para mim. A maioria das pessoas quer um Salvador que os livre do inferno, e isso é ótimo. Mas Ele não quer um Senhor que governe a sua vida. Ele não quer alguém te dizendo o que ela deve ou não fazer. E esse é o grande problema que a gente vê em algumas igrejas. Eu te falo, venha, mas você não precisa mudar nada. Você precisa mudar tudo.
Você precisa abandonar tudo o que você era. Tudo o que nós éramos precisa ser deixado para trás. E devemos glorificar a Cristo, sendo satisfeito nele a cada dia mais, meus irmãos. A cruz de Cristo, ela não é um enfeite para a vida cristã. Ela é o caminho. Ela não é o fim da jornada. Ela é o centro da jornada. Tudo gira em torno da cruz, do sacrifício de Cristo. Então eu te convido hoje a buscar os planos de Deus. Porque eles não são sobre mim, eles não são sobre você, eles são sobre Cristo. Eles são sobre o reino avançar na terra. E não importa aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se não for para o reino, realmente isso não importa. Use aquilo que Deus tem colocado, para que a forma que Ele te usar seja com um valor eterno. Não algo só para cá, mas para que o mundo veja aquilo que Cristo tem feito para você. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga a Cristo. E confia que Ele vai te levar no melhor caminho. Independente de qual Ele seja. Vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do Bruno, que vai ser diferente da Martinha, mas vai ser o caminho que Jesus escolheu para você. Vai ser difícil, vai ser doloroso, pode ter certeza, mas no final vai ter uma recompensa eterna.